meu nome é Sofia e hoje eu vim apresentar a videoaula sobre Slow Medicine para o doutor acadêmico. Antes de falar sobre o que é Slow Medicine, quero trazer um pouquinho da história dela. A Slow Medicine surge no movimento Slow Food, que surgiu na Itália em 1986. Em seguida, esse movimento vai se expandir para outras áreas, como a ecologia e a qualidade de vida, e vai chegar na medicina então em 2002, quando a gente tem o primeiro uso do termo Slow Medicine pelo Dr. Alberto Dollara no artigo Invitation to Slow Medicine. Em 2005 foi publicado o livro Devagar, que traz o movimento Slow em diversos contextos, e em 2008 o livro My Mother Your Mother vai trazer a Slow Medicine para o contexto da geriatria. Em 2010 foi publicado o primeiro artigo em inglês do Medline sobre Slow Medicine pelo Dr. Led Bauer, e no mesmo ano a Katie Butler publicou um artigo do New York Times que virou um livro em 2013 chamado Knocking on Heaven's Door, onde ela aborda como a medicina rápida foi prejudicial para o fim de vida do pai dela. Em 2011 foi criado o primeiro grupo de Slow Medicine, que é o Slow Medicine da Itália. Eles são um grupo mais ativo até hoje, eles organizaram o manifesto da Slow Medicine em diversas línguas, e eles hoje têm várias parcerias com a Choosing Wisely lá na Itália. Em 2012, a gente tem a publicação do livro God's Hotel, da doutora Victoria Sweet, e do artigo The Case for Slow Medicine, do Dr. Richard Smith. Esse artigo é importante porque ele difundiu a discussão da Slow Medicine, porque ele foi publicado num blog do British Medical Journal, e ele abordava a Choosing Wisely nos Estados Unidos e o movimento Slow Medicine na Itália. Aqui é importante a gente lembrar que a Choosing Wisely não é uma organização de Slow Medicine. Elas só compartilham vários dos mesmos princípios, mas não é a mesma coisa. Em 2014, a gente tem a criação do grupo de Slow Medicine da Holanda, que foi quem organizou os 10 princípios da Slow Medicine, e eles são bem ativos também. No Brasil, a história da Slow Medicine está muito ligada ao Dr. Marco Bobbio, que é um médico italiano, e começou com a tradução do livro dele para português no ano de 2014. Nesse ano, o Dr. Bobbio também fez sua primeira visita ao Brasil, inclusive ele foi entrevistado pela Veja, já veio várias outras vezes depois disso, inclusive veio para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 2019 e em 2018. Em 2015, foi publicado um artigo sobre Slow Medicine na revista Cláudia, e em 2016 a gente tem então a criação do grupo brasileiro Slow Medicine, que hoje mantém um site que é muito bom, foi de onde eu tirei a maior parte dessa aula. Eles estão bem ativos no Instagram também. Hoje no Brasil também existe uma disciplina eletiva de Slow Medicine na Unifesp. A gente, em 2019, teve a criação da primeira liga acadêmica de Slow Medicine, foram criadas mais em 2020, e o grupo brasileiro é um dos mais ativos também. O que é Slow Medicine, então? Para a gente entender o que é, a gente tem que entender o contexto. A prática médica hoje é marcada pela falta de tempo, pela falta de conexão entre o médico e o paciente e pelo abuso da tecnologia. Nesse sentido, a Slow Medicine vem como uma filosofia que busca resgatar o tempo na prática médica e trazer uma medicina sóbria, respeitosa e justa. É difícil a gente ter um conceito de Slow Medicine, não existe um conceito padronizado, mas esse aqui foi feito por 2 médicos ligados a Harvard que tem um blog sobre Slow Medicine, hoje ele não é muito ativo, mas eles fizeram então esse conceito que tá aqui o original e eu vou ler a tradução então em português, que fui eu que fiz. Prática médica baseada na anamnese cuidadosa, na atenção ao pesar os benefícios e malefícios de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, na cautela ao intervir quando os sintomas são indiferenciados, na valorização da observação como uma estratégia diagnóstica e terapêutica importante, e receosa ao adotar novos testes diagnósticos e opções terapêuticas até que haja evidência estabelecendo sua utilidade. Apesar de a gente não ter um conceito único, a gente tem um manifesto. Foi elaborado pelo grupo italiano e prega uma medicina sóbria, respeitosa e justa.
Esse aqui é um manifesto, então eu vou falar um pouquinho sobre cada ponto. O primeiro ponto do manifesto é o sóbria, que significa que fazer mais não quer dizer fazer melhor. Eles dizem, então, que uma medicina sóbria implica a capacidade de agir com moderação, de forma gradual e essencial. Traduzindo, assim, o que a gente pode entender do sóbria? Seria basicamente o uso racional dos recursos. O próximo ponto é respeitosa, que diz que os valores, expectativas e desejos das pessoas são diferentes e invioláveis, e que cada um tem o direito de ser o que é e de expressar o que pensa. Esse ponto ressalta a individualidade, né? A valorização de pacientes como um indivíduo único. E, para isso, a gente tem que estabelecer uma comunicação aberta. A gente tem que formar uma conexão com o paciente. O último ponto do manifesto é o justa, que prega cuidados adequados e de boa qualidade para todos. Além desse ponto combater as desigualdades, ele diz que os cuidados devem ser adequados às pessoas e às circunstâncias, o que além daquele ponto da individualidade que a gente tinha visto antes, diz que o contexto tem que ser analisado também. Além do manifesto, então, a gente tem os princípios da Slow Medicine, que são 10, e foram criados pelo grupo holandês. Então eu vou falar um pouquinho deles, vou ler o conceito e vou falar um pouquinho deles. O primeiro princípio é o tempo, que diz: tempo para ouvir, para entender, para refletir. Tempo para consultar e tomar decisões. A tomada de decisões melhora quando os médicos dedicam seu tempo e sua atenção ao paciente. A Slow Medicine, então, diz que a gente não precisa ver o tempo como um inimigo, mas sim como um aliado. Não precisa ter pressa para atender. Isso não quer dizer que a gente precise ficar 3 horas numa consulta e que precisa tomar muito tempo do relógio. Isso vai ser mais esclarecido ao longo da aula, mas eu acho muito importante destacar isso. Segundo princípio é a individualização, que diz: cuidado particularizado, justo, apropriado. A individualidade é em lugar da generalidade. O paciente deve ser o foco da atenção e seu ponto de vista e seus valores são fundamentais. A gente já viu no manifesto a questão da individualização e do cuidado centrado no paciente, que de novo vem aqui nos princípios. Para isso, a gente tem que sempre estabelecer aquela conexão com o paciente, valorizar, né, a nossa conversa com esse paciente e respeitar o paciente como uma pessoa. Terceiro princípio é a autonomia e autocuidado, que diz: decisões compartilhadas. A chave da questão são os valores, expectativas e preferências do paciente. Nela estão envolvidos o ambiente de cuidado do paciente, sua família, vizinhos, amigos e outras fontes de suporte ou apoio. Aqui, então, a gente expande a questão da individualização para o contexto que o paciente está inserido, para quem cuida dele, para a família, para a rede de apoio. O quarto princípio é o conceito positivo de saúde. Nesse conceito de saúde, que transcende o antigo conceito de saúde do OMS, um estado de completo bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções ou enfermidades, o foco é no autocuidado e resiliência, com ênfase na saúde e não na doença, abordando os cuidados de saúde e a prevenção de doenças e a manutenção da qualidade e da acessibilidade dos cuidados. Esse, para mim, é o conceito mais difícil. O que a gente tem que entender? O conceito de saúde da OMS é de 1948. No contexto em que ele foi elaborado, era um pós-guerra, onde a maior parte da medicina focava em infecções e em trauma, em doenças agudas. E hoje isso se inverteu, é muito mais importante o contexto de doenças crônicas do que era naquela época. Então, esse estado de completo bem-estar físico, mental e social talvez não defina tão bem a saúde como definia naquela época.
E nesse sentido, o conceito positivo de saúde vem buscando conceituar isso melhor para a época que a gente está. Então, eles propõem uma ênfase no autocuidado e na resiliência. Isso vai ficar um pouquinho mais claro com o exemplo que eu quero trazer agora. Isso é um trecho que foi retirado do livro Doente Imaginado, do Dr. Marco Bobbio. Eu vou ler para vocês, então, para esclarecer um pouquinho. Comparece ao ambulatório Humberto D., um homem de meia idade, sem problemas aparentes, ligeiramente acima do peso. É casado e tem 2 filhos adolescentes. Tem um trabalho muito intenso como advogado e não consegue encontrar tempo para praticar atividades físicas. Não fuma, nunca teve problemas relevantes de saúde, nunca foi hospitalizado e não toma medicamentos. Segue uma dieta variada, sem restrições aparentes. Como ouviu dizer que é prudente ser examinado periodicamente e tem intenção de entrar em um grande empreendimento financeiro que irá absorvê-lo nos próximos anos, vem ao ambulatório para pedir uma avaliação de seu atual estado de saúde e obter uma previsão de eventuais problemas cardíacos no futuro. A consulta e o eletrocardiograma não mostram nada de patológico e finaliza o nosso encontro atestando que não há sinais de cardiopatia. Mas como posso lhe predizer o futuro? Peço a Humberto D. para fazer alguns exames de sangue necessários para estimar o risco cardiovascular. Bom, nesse trecho, então, o Dr. Bobbio, que é cardiologista, nos apresenta esse paciente. A primeira coisa que eu quero destacar nesse trecho é o tempo que o Dr. Bobbio passou na anamnese, né? A quantidade de informação que ele extraiu, como ele usou o tempo dele bem. Ele conseguiu ver esse paciente com uma forma muito completa. O que eu queria trazer, então, para a nossa discussão? Pelo conceito da OMS, eu não posso dizer que o Humberto tem um estado de bem-estar completo. Ele está preocupado com a saúde dele, ele está um pouco acima do peso, ele não pratica atividade física, ele não está em um estado completo de bem-estar. Mas será que eu posso dizer que ele está doente? O quinto princípio é a prevenção. Alimentação saudável é a prescrição básica para uma vida saudável. Atividade física regular, pensamento positivo e flexibilidade mental são essenciais para manter os nossos cérebros saudáveis. Prevenção é um conceito muito básico, né, que a gente vê em toda a medicina, mas eu quero destacar aqui a prevenção na saúde mental, que eu, pelo menos, vi muito pouco e eu acho bem importante a gente destacar, que eles botam ali o pensamento positivo e a flexibilidade mental. O sexto princípio é a qualidade de vida, que diz que fazer mais nem sempre significa fazer melhor. Mais que investir em quantidade, deve-se investir em qualidade, na aceitação do inevitável. Deve-se sempre considerar a arte médica de não intervir, a sabedoria da observação clínica. Esse ponto traz de novo uma questão lá do manifesto, né, do fazer mais nem sempre significa fazer melhor, e isso a gente lembra muito em contexto de final de vida, cuidados paliativos, geriatria, mas pode ser aplicado a qualquer contexto. E para entender isso, eu vou trazer de volta o Humberto D., que o Dr. Bobbio nos apresenta no livro, e contar o que acontece em seguida. Quando o Humberto retorna para a consulta com os exames feitos, o Dr. Bobbio identifica que ele tem um risco cardiovascular que pode ser reduzido de forma apropriada com redução do colesterol. Para a redução desse colesterol, existem 2 opções que o Dr. Bobbio apresenta tanto para o paciente quanto para os leitores do livro. A primeira opção seria um tratamento medicamentoso, em que ele teria que tomar remédios todos os dias, teria efeitos adversos desses remédios e a efetividade desse tratamento, dessa redução do risco cardiovascular dele, dependeria da adesão dele ao tratamento. A outra opção seria uma opção não farmacológica, com mudança de hábitos, como alimentação saudável, atividade física, que não tem os efeitos colaterais dos medicamentos, mas depende muito mais da adesão do paciente.
Como é que eu vou dizer o que vai ter menos impacto na qualidade de vida do Humberto? Como é que o Dr. Bob diz o que vai ser melhor para ele? O que o Dr. Bob faz é apresentar as duas opções para o paciente e os riscos e os efeitos de ambas. O paciente, nesse caso, escolheu a opção não farmacológica, mas poderia ser que ele tivesse escolhido a outra, né, gente? Não tem como saber. O sétimo princípio é a medicina integrativa, que diz: o melhor dos dois mundos. Medicina tradicional sempre que indicada, medicina complementar se possível, preferencialmente baseada em evidências. Segurança em primeiro lugar, eficácia quando possível. Sem metáforas da luta ou guerra contra a doença. As palavras de ordem são recuperação, equilíbrio, harmonia. Eu acho esse ponto um pouco controverso, né? Porque a medicina complementar é um tema com pouca evidência. Mas o que a Slow Medicine nos diz é que a gente deve integrar a medicina complementar com a medicina tradicional. Por quê? Os médicos, eles geralmente têm um preconceito com a medicina complementar. Talvez pela falta de evidência, talvez por uma questão nossa mesmo, mas por isso a gente acaba não estudando essa área e não sabendo a segurança, não sabendo se tem alguma evidência que embase alguma coisa. E ao mesmo tempo os pacientes, eles procuram cada vez mais esse tipo de prática. E muitas vezes não comentam com os médicos também por preconceito ou por nem lembrarem que existe, não perguntam. Então o que a Slow Medicine prega é que a gente integre os dois, a gente estude a medicina complementar também, para saber se tem alguma segurança, se tem alguma eficácia, se é seguro, se pode afetar algum outro tratamento que a pessoa esteja fazendo, e aborde isso com os pacientes para poder integrar mesmo, para poder entender o que esse paciente está fazendo, confirmar que é seguro, que não vai afetar o tratamento dele. O oitavo princípio é a segurança em primeiro lugar. Lembre-se do juramento de Hipócrates: em primeiro lugar, não causar o mal, em dúvida, abstenha-se de intervir. Então, a segurança em primeiro lugar, eu acho que está muito bem colocada depois do princípio anterior. A gente tem que sempre conhecer os riscos e os benefícios de cada opção e garantir que aquilo está sendo seguro. Mas isso é um princípio básico para toda a medicina, né? O nono princípio é paixão e compaixão, que diz resgatar a paixão pelo cuidar e o sentimento de compaixão na atenção médica, buscar incansavelmente a humanização dos cuidados à saúde. Esse princípio é basicamente ter empatia, valorizar o paciente como uma pessoa, que é um ponto básico da comunicação, da vivência em sociedade, mas que infelizmente a gente tem que lembrar sempre, né? O 10º princípio, então, o último, é o uso parcimonioso da tecnologia. A tecnologia deve servir ao homem. As novas tecnologias devem cumprir seus objetivos de auxiliar a pessoa no autocuidado e auxiliar o médico a tomar as melhores decisões para o seu paciente, que busquem primordialmente melhorar sua qualidade de vida. Esse é um ponto muito, muito importante da Slow Medicine, que deve ser visto em todas as áreas da medicina. E lembrar sempre, né, de conhecer o paciente, conhecer o contexto, para poder ir conhecer os exames, os recursos tecnológicos, os tratamentos, para poder entender se para aquele paciente, naquele contexto específico, aquela tecnologia que a gente está pensando vai melhorar a qualidade de vida dele ou não. Para fechar, então, a nossa aula, eu trouxe 2 casos clínicos que eu tirei do site do Slow Medicine Brasil. Eu vou ler eles para vocês, para a gente discutir depois. Tem 2 versões em cada caso, uma versão fast e uma versão slow, que seria uma versão de como seria feito por aí e uma versão de como seria feito se fosse com Slow Medicine. Primeiro caso, então, na versão fast.
MLFC, 72 anos, procura seu ginecologista para seus exames de rotina. Durante a consulta, refere episódios de desconforto abdominal mal caracterizados, com melhora espontânea. Não apresenta alterações ao exame físico geral ou ginecológico. É coletada citologia oncótica e, devido à queixa da paciente, é solicitada ultrassonografia de abdômen total. Alguns dias depois, a paciente retorna com o resultado, que revela 2 cálculos biliares de 1 milímetro e uma lesão nodular hepática hiperecogênica de 1,5 centímetros em lobo direito, bem delimitada. O médico solicita então tomografia de abdômen e marcadores tumorais, explicando à paciente que seria necessário afastar as possibilidades de metástase hepática. A paciente é encaminhada ao gastrocirurgião para prosseguir a investigação. Nervosa e assustada, a paciente agenda a consulta solicitada e faz os exames. Durante os dias que se sucedem, MLFC tem dificuldades para dormir e começa a apresentar descontrole hipersórico, procurando seu cardiologista para ajustar seu antihipertensivo. É receitada ainda clonazepam 1 mg à noite para insônia, mas a paciente interrompe o uso após 3 dias devido a tonturas e um episódio de queda leve. Na consulta com o gastrocirurgião, a tomografia é avaliada, observando-se que a lesão hepática tem características benignas, provavelmente um hemangioma, e os marcadores tumorais são normais. O cirurgião então orienta a paciente que seria melhor a realização de colecistectomia devido ao risco de uma colecistite aguda no futuro. A cirurgia é agendada para dali a 3 semanas por laparoscopia, sendo realizada sem maiores intercorrências. Agora então eu vou começar a versão slow, que começa com a mesma paciente, mas eu quero que vocês, enquanto eu estou lendo, comparem o tamanho da versão, assim, quanto tempo eu fiquei lendo a primeira e quanto tempo eu vou ficar lendo a segunda. MLFC, 72 anos, procura seu ginecologista para seus exames de rotina. Durante a consulta, refere episódios de desconforto abdominal mal caracterizados com melhora espontânea. O médico questiona sobre eventuais alterações em seu hábito intestinal e ela conta que nas últimas semanas tem apresentado constipação intestinal. Conta ainda que costuma apresentar constipação sempre que fica alguns dias na casa da filha, devido à mudança da dieta e do ambiente, e que estava hospedada lá há 15 dias, para auxiliar no cuidado com o neto durante as férias escolares. Não apresenta alterações ao exame físico geral ou ginecológico. É feita orientação quanto a uma dieta mais laxativa, além de aumento da ingestão de líquidos e, se necessário, uso de um laxativo à base de ameixa. Após alguns dias, o hábito intestinal da paciente normaliza e o desconforto abdominal desaparece. Para quem prestou atenção, então, no tempo que eu fiquei lendo cada um deles, o primeiro foi bem mais. O que a gente pode perceber? No primeiro caso, a gente teve um uso de um exame que não deveria ter sido usado, um uso que não foi racional desse recurso. Esse exame levou uma cascata de exames, procedimentos, novas consulta com especialista, com uma carga emocional para essa paciente que não era necessário. Podia muito bem ter sido evitada com uma anamnese um pouquinho mais cautelosa. A partir disso, então, a gente tem que lembrar do uso racional dos recursos, da valorização da anamnese e da dedicação desse tempo para essa paciente. O que eu quero lembrar com o aspecto da dedicação do tempo, nesse caso, é que, digamos que o médico do segundo caso, né, da segunda versão, da versão slow, tivesse perdido 10 minutos a mais, que eu acho muito tempo, para perguntar para a paciente sobre o hábito intestinal dela. Será que esses 10 minutos teriam sido perdidos? Eles teriam sido teria sido melhor eu pedir aquele exame em vez de perder esses 10 minutos falando com a paciente? Esses 10 minutos evitaram consulta com especialista, cirurgia, com um uso de um medicamento que era perigoso para um idoso, porque ela teve um descontrole hipersórico porque ela ficou nervosa, e daí ela deram um medicamento que não era para ter dado. E tem mais todo um impacto emocional. Será que esses alunos foram realmente perdidos?
Segundo caso, então, versão FAST. DG, 62 anos, sexo masculino, branco. Chega ao pronto-socorro com queixa de dislalia e perda de coordenação motora há cerca de 30 minutos. É hipertenso, em uso de losartana e atenolol, e faz uso de atorvastatina devido à dislipidemia. A avaliação do médico plantonista revela pressão arterial 150/90, frequência cardíaca 102. Paciente lúcido e contactante com dislalia e hemiplegia direita. É feita hipótese diagnóstica de acidente vascular encefálico isquêmico e o paciente é encaminhado à tomografia encefálica, a qual é realizada cerca de 25 minutos após sua chegada ao pronto-socorro. A imagem tomográfica revela ausência de sangramento. É então indicada a trombólise com alteplase, e a qual é iniciada 80 minutos após a chegada do paciente ao pronto-socorro. O paciente evolui com melhora expressiva dos sintomas neurológicos após 24 horas, mantendo apenas discreta hemiplegia. É iniciado o ácido acetilsalicílico e reiniciada a atorvastatina. O paciente é encaminhado a programa de reabilitação. Vamos para a versão slow, então? DG, 62 anos, sexo masculino, branco. Chega ao pronto-socorro com queixa de dislalia e perda de coordenação motora há cerca de 30 minutos. É hipertenso, em uso de losartana e atenolol e faz uso de atorvastatina devido à dislipidemia. A avaliação do médico plantonista revela a pressão arterial 150/90, frequência cardíaca 102, paciente lúcido e contactante com dislalia e hemiplegia direita. É feita hipótese diagnóstica de acidente vascular encefálico isquêmico. O paciente encaminhado à tomografia encefálica, qual é realizada cerca de 25 minutos após sua chegada ao pronto-socorro. Alguém percebeu alguma coisa parecida? Eu não vou nem terminar de ler, porque as duas versões são iguais. Por que então eu trouxe esse caso para discussão? Por que as versões são iguais? A Slow Medicine não diz que a medicina não pode ser rápida e agir de forma rápida no relógio em casos específicos. Nesse caso, para esse paciente, ele precisava de um atendimento rápido, num contexto de emergência. Então, a versão FAST não fez nada de errado, estava tudo certíssimo. A gente tem que lembrar que a Slow Medicine pega uma individualização e uma adequação do cuidado ao contexto. Esse paciente, nesse contexto, com esses sintomas, ele precisava ser atendido rápido. E foi o que foi feito em ambas as versões. Então, as versões são iguais. O que eu quero que vocês levem dessa aula? O próprio conhecimento de saber o que é Slow Medicine já é muito mais do que muitos médicos por aí. Mas eu quero que vocês lembrem, independente se for pela Slow Medicine, se for por outros caminhos, que a gente tem que dedicar um tempo para conversar com o paciente, para conhecer ele como uma pessoa, para ver ele como um ser humano que está ali na minha frente. Então, eu acho que se a gente enxergar ele como essa pessoa, se a gente tiver essa empatia, a gente já consegue trazer todos os outros princípios junto. Esse é o mais importante da aula. Aqui estão as minhas referências, vocês vão perceber que a grande maioria delas é do site do Grupo Brasileiro de Slow Medicine. Eu indico muito o site para vocês, sigam eles no Instagram também, eles são super ativos. Inclusive no Instagram agora eles estão postando alguns trechos das aulas daquela disciplina letiva de Slow Medicine da Unifesp. Recomendo muito vocês assistirem. Então eu quero agradecer muito a atenção de todos vocês. Deixei aqui um quadrinho da Slow Medicine Brasil também, para vocês refletirem. E o meu e-mail para contatos, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser discutir um pouco mais o tema, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada!